Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo um vídeo sobre o HCTR11. Amados por muitos, odiados também por muitos. Esse vídeo ele fala de um fundo que divide corações, divide opiniões aí. O HCTR11 é um fundo de papel da Hectare, tá bom? Esse fundo eu tenho em carteira, vou falar dos grandes números aqui dele, disclaimer inicial. Então, e depois apresentar o novo relatório gerencial e as partes mais importantes. Peço já o seu like, a sua inscrição, que ativa o sininho e considera virar membro do nosso canal. Tem a liquidez diária aqui muito boa, 37 mil. O rendimento dele já tem 2 meses que tem um bom rendimento de 1,77, 1,75, que dá mais de 1,5 de dividend yield ao mês. Para uma proposta de um high yield, está muito bom. A gente já começa a ver que o prêmio de risco faz valer a pena. O patrimônio dele já é bilionário e muito bilionário, tem 2,7 bi, uma crescida absurda nos últimos 2 anos, né? Então, o valor patrimonial dele, ele está na faixa de R$ 120, já tem uma rentabilidade positiva, vai fechar o mês aí com mais de 10% e um PVP de 0,94, negociando um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Quando a gente vê aqui, dá um zoom out, a gente consegue praticamente ver que o patamar de 120 é um suporte quando está numa tendência de alta e uma resistência se na tendência de baixa. Então, ele praticamente coincidiu com a entrada do pessoal das pessoas físicas na bolsa, principalmente aqui em 2019. Então você vê que ele fez 2 picos aqui, um em 2019 e um em 2021. Então aqui não estou falando que quem compra esse fundo é sardinha, mas aqui muitas sardinhas compraram. E agora, o pessoal devolvendo tudo, estão falando mal. Aqui ele já está no seu patamar de bear. Aqui a gente pode falar que é de bull market. Quando chegou aqui, o mercado virou a mão e agora ele entrou no patamar de bear. No longuíssimo prazo, ele vai sempre tender a vir para a média. Ou seja, se você está comprando acima dos 120, teoricamente, claro que essa linha aqui não é estática, ela pode, se a gestão começar a fazer bons movimentos, ele pode ir aumentando seu valor patrimonial. Então, se você compra acima de 120, você está comprando teoricamente um pouco caro, e se você compra abaixo, as 2 vezes que ele marcou o fundo aqui foi uma excelente oportunidade. Então, ele está abaixo agora. Só que o mercado ele virou a mão. Por mais que ele está pagando bons dividendos, o pessoal está meio reticente com o fundo high yield. Então ele teoricamente vai vir aqui bater os 119, 118 talvez e volte a cair e ficar negociando abaixo. Então ele está marcando aqui 113. Nesse patamar, sinto segurança em continuar investido. Você vê que ele tem uma taxa de administração baixa, mas ele tem uma taxa de performance e uma de gestão. A taxa de gestão de e junto com a taxa de administração é bem tranquila, de 1,2. Como ele é high yield, ele paga uma taxa de performance de 100% que CD, 100% de CDI. Como o CDI está alto, não vejo problema nas taxas nesse momento atual. A gente vê que ele está entregando, realmente sempre entregou bons dividendos. Aqui nos 12 meses, se a gente for anualizar, já tem quase 17%, realmente fazendo valer a proposta dele de high yield. E o dividend yield dele, médio, gira em torno dos 1,4, 1,2. Então, a gente crê que esse dividendo não deve permanecer, esse dividend yield aqui de quase 1,6. Deve ceder um pouco aqui para 1,2, que seria o default dele. É claro que para isso a cotação poderia subir um pouquinho mais. O valor patrimonial ao longo do prazo está subindo, isso é muito bacana, mostra saúde, mesmo com esses movimentos polêmicos da gestão, ele tem aumentado seu valor patrimonial e isso gera valor para o cotista. Quando a gente olha aqui as partições importantes do relatório gerencial, ele fala que teve esse dividend yield que eu já passei e ele fala que esse lucro contábil tem um impacto positivo de correção monetária. Correção monetária, basicamente, é a inflação. A inflação de março 1,62, abril 1,06 e 90% dos CRIs são indexados ao IPCA. Então ele
ele já está explicando por que ele está tendo uma boa performance. A partir do momento que o IPCA daqui a 1, 2 anos comece a ceder, que eu não acredito que vá ceder esse ano substancialmente, mas aí ele pode estar pagando menos e pode ficar nessa faixa aqui que eu falei para vocês, abaixo dos 120 por bastante tempo. E aqui ele fala que o fundo adquiriu e vendeu mais CRIs do que adquiriu, ou seja, ele está fazendo um pouquinho de caixa. E olha que teve uma emissão recente, tá? Então ele vai falar aqui dividendos. Não vou me ater que tem uma. Ele fala que o fundo Serra Verde, ele vai falar um pouco aqui. Depois vocês podem ver com mais. Fala também no Xbox, que também teve bastante rumores negativos. E aqui o indexador, ele fala que mais de 90% é o indexado ao IPCA e está vendendo CRI que está pagando bem, ó, IPCA mais 12, IPCA mais 13, então é bem complicado essa parte aí. Comprando FIIs aqui, que eu acho que nem paga dividendos, que é da casa. E o DRE. O DRE dele, o que acontece? A gente aqui tem esse DRE é bem bacana porque ele fala total de receita de CRI. Desde dezembro. Então você vê que a total de receita de CRI, 35, 31, 27, 31, 39, 48. Então a receita está até aumentando a longo prazo. Mas você também tem uma receita de FIIs que diminuiu no último mês, mas no geral ela é grande. Agora tem outras receitas também aumentando. Agora, também as despesas, elas variam bastante, mas também aumentam. O que você tem que ver é o resultado. O resultado aqui é 34 mil, 32, 27, 29, 42 e 44. O resultado tem sido positivo, só que a quantidade de cotas por causa da emissão também tem sido aumentada. Então, você vê que a distribuição ela aumenta, mas só que a quantidade de cotas também aumenta. Então, você tem que ver o dividend yield, né? Que tem também se aumentado. Quando você vai ver a composição da receita, ele tem uma maioria de correção monetária, que é a inflação, tem uma receita de outros de negociação de CRIs e aqui umas despesas que têm aumentado. Provavelmente porque ele vendeu no prejuízo algumas coisas, tá? Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, vários segmentos, concentração, LTV, dos CRIs, da hectare, também não vou me ater. E aqui, uma das partes mais importantes que eu julgo, essa parte aqui do quantidade em carteira, alocação por obra. A gente tem 73% dele em CRIs, 22% em FIIs e em caixa 3,6%. Das séries, sendo que a série única é o 56, sênior, na verdade, única 29 e subordinada e mezanino um pouquinho menor. O indexador 90% em IPCA. Cupom médio, inflação mais 10%, duration de 3,2 anos, tá? E aqui, a maioria aqui corporativo e tem boa parte shopping e loteamento. Tá? Alocação por obra, a gente vê que a alocação por venda também aumentando, regiões bem diversificadas. E aqui a presença de pregões também em liquidez bem alta. Tem resort, tem loteamento, tem terrenos, tudo que você puder imaginar. Tem apartamentos, condomínios, shopping, circuito de compra. É muita coisa, tá, pessoal? Então, tem o seu certo risco, tá? A gente vê aqui que eles são, às vezes, CRIs de locais que não estão nem rendendo nada, ainda está na planta. E aqui, ó, você vê essa foto aqui, não é nem verdadeira, é uma planta, ela é só digital. E aqui também. E já tem imóveis prontos. Então é uma proposta um pouco arriscada. O que eu falaria? Eu tenho ele em carteira, estou cozinhando galo, mas se bater aí próximo aqui aos 118 por aí, eu provavelmente estarei vendendo, porque para mim ele deve ficar nessa banda inferior ao valor patrimonial por um bom tempo. Essa é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, ative o sininho
Vamos que vamos, até a próxima. Bom investimento a todos.